grande abraço a você, amigo da Duvale TV. Está no ar o seu Duvale Notícias. Iniciamos esse programa já com essa informação que tomou conta realmente da semana aqui em Avaré, que foi a coletiva de imprensa em que o prefeito Poio Novaes anunciou a sua desistência de participar das eleições municipais de 2016. Quando já o prefeito anunciou essa coletiva, começou-se muitas especulações na cidade. Porque uma coletiva de imprensa de um chefe do executivo, quando ele marca às 18 horas para falar de gestão municipal em ano eleitoral, muitos já previam que realmente o chefe do executivo iria abordar o assunto sobre as eleições municipais e que iria desistir. Isso vazou algumas informações até antes da coletiva e membros da imprensa já estavam sabendo basicamente de que o Poio iria desistir. A equipe do Duvale Notícias esteve presente durante essa coletiva de imprensa em que o Poio Novaes anunciou sua desistência. Vamos acompanhar aí um resumo, porque a coletiva foi um pouco grande. Vamos acompanhar um resumo dos principais trechos em que o prefeito fala dos motivos que o levaram a desistir de concorrer às eleições esse ano. Ele fala da família e fala também sobre os problemas financeiros, as crises financeiras que assolam o país e que Avaré também não é diferente e que o segundo semestre seria muito ruim e o ano que vem ainda pior. Vamos acompanhar. Estou informado e declarando para vocês que eu não sou candidato à reeleição. Eu estou fazendo isso de forma oficial nesse momento. Eu tive uma reunião com todos os secretários antes dessa reunião, que eles tomaram conhecimento disso agora. Confesso que foi uma decisão difícil, uma decisão talvez das mais difíceis de toda a minha vida, talvez mais difícil do que ter aceitado a missão de ser candidato a prefeito há 4 anos atrás. Eu quero cumprir fielmente o trabalho que me foi concedido aí pela população 4 anos atrás e terminar ele da melhor forma possível, sem prejudicar o município pensando em atos eleitoreiros ou para agradar esse ou aquele. Eu não quero ficar preocupado se as ações que nós vamos ter que tomar vão ofender A ou B. Eu não vou me preocupar com isso. Se eu demitir um cargo em comissão que vai desagradar, sei lá, de repente algum vereador ou algum outro agente público, infelizmente eu vou ter que passar por cima disso tudo para que Avaré não sofra mais do que a gente já está sofrendo por conta dessa situação econômico-financeira do país, que conforme o que eu apresentei aí, não afeta Avaré, afeta todas as cidades do Brasil, todas. Qual o momento que você decidiu que você não ia ser mais candidato mesmo? Não, eu vacilo, nos últimos 30 dias a gente tem um grupo de pessoas que estão no governo, que a gente tem mais intimidade e mais liberdade e a gente conversa de forma mais a miúde, que a gente já tinha adiantado essa possibilidade, mas a decisão mesmo eu tomei esse final de semana, depois que eu estudei com mais afinco, através de dados que eu analisei esse final de semana, no cenário econômico do país, que a previsão é de que melhore só a partir de 2022 aproximadamente. Então o próximo governo de Avaré vai ter dificuldades também. Então eu vou entregar para ele um governo enxuto, enxuto de todas as medidas saneadoras. Ele vai receber dessa forma, e ele vai ter que continuar nessa linha, porque senão no final do ano que vem a corda está no pescoço de novo. Você pretende falar para o seu sucessor diante disso tudo, nessa transição do governo? Não, nós vamos, como nós vamos ter um tempo aí para nos dedicarmos única e exclusivamente à gestão do município,
nós vamos nesse período elaborar um relatório de tudo que está acontecendo, de todos os setores, né? Como é que estão as obras do DECOM, obras de recurso próprio, obras... Então nós vamos passar um relatório bastante fidedigno para quem porventura venha ocupar o cargo de prefeito no futuro, e um relatório financeiro que também vai ser repassado aí para todos. Então, e conselho diz que a gente devia vender e não dá, né? Mas eu vou aconselhar o próximo prefeito, ou pessoalmente, ou através de alguma nota, de que a situação é complicada, não é fácil, né? E ele vai ter que ter muita responsabilidade em conduzir a economia do município, mais ou menos da forma como a gente tem conduzido, porque as dificuldades que eu estou passando hoje, ele vai continuar passando no ano que vem. Mais alguns anos aí, infelizmente. A não ser que apareça uma solução, o governo federal discute muito o tal do pacto federativo, né? O pacto federativo é assim, o município tem que ser responsável por isso, o estado por isso, a União por isso, né? Só que a distribuição de recursos tem que ser igual, para que cada um assuma a sua responsabilidade. Hoje, quem assume toda a responsabilidade de executar todos os programas do Estado e do governo federal é o município. E o governo federal e estadual não dá o recurso para custear essas ações. Por exemplo, SAMU, a gente tem o SAMU, beleza, o governo federal dá um recurso por mês. Só que ele dá 25% a 30% do que custa o SAMU, o resto do município tem que pagar. E o Estado não paga nada. O Estado não paga nada. Estratégia de saúde da família. Os programas de saúde da família, o governo dá o dinheiro, só que o que ele dá não paga a equipe. Ele dá um recurso para pagar o agente comunitário e mais um recurso pequeno que não paga 2 profissionais. Não paga o médico e não paga o dentista. Paga o enfermeiro e auxiliar. Vai. Então, a municipalização da educação, que provavelmente daqui a alguns anos o governo começa a passar o ensino fundamental 2 para os municípios também, porque o Estado não vai mais investir nisso. Então, daqui a pouco o município vai ser responsável até o 9º ano. Mas se não der o recurso, vai comprometer cada vez mais a situação dos municípios. Então, esse pacto federativo vai ser nesse sentido. Tudo bem, você quer que eu faça? Me dá o recurso, aí eu faço. Se você não me der, você fica belezinha lá, aí fica dando uma emendinha de vez em quando, eu preciso fazer uma obra, me dá o dinheiro, mas o custeio das ações que são fundamentais, né, saúde, educação e tudo que envolve saúde e educação é assistência social. Então, por exemplo, na assistência social, vamos montar o CRAS, beleza, só que você tem que ter 5 técnicos lá, 2 psicólogo e assistente social, um é coordenador e os outros 4 trabalham. E o governo não dá o dinheiro suficiente para pagar todo mundo, então sai do município também. Então, para você avançar nessas questões de saúde, educação, assistência social, custa cada vez mais para o município e o recurso que tem que vir para ajudar, ele não acompanha essa evolução. Você me parece assim, extremamente desapontado, né? Ou chateado, não sei se é a palavra correta que podia usar nesse final do teu governo, né? Quando você assumiu lá atrás, você tinha um plano de governo estabelecido, você tinha mais ou menos um diagnóstico de como estavam as finanças, como você falou que pretende entregar um relatório fidedigno para o seu sucessor, o teu antecessor, como que você trabalhou isso? Porque você está extremamente desapontado, né? Pelo que me parece. Não, eu vou admitir que se não fosse a crise financeira do país, a gente tinha praticamente resolvido as finanças do município. A gente estava hoje fechando esse ano com um superávit, bem, com frota, mas isso quebrou nossa perna, isso nós não tínhamos essa previsão. Quando eu entrei no governo, a gente sabia, pelo menos 80% do que a gente ia enfrentar, a gente sabia. Então, o governo que me antecedeu permitiu que a gente tivesse acesso a algumas informações, né? Mas a decepção ela seria mais no sentido de que a gente tinha condições de fazer mais, mas as condições que nós nos encontramos hoje nos impediu de continuar fazendo. Então existe puxa vida, né? Podia
continuar e terminar esse trabalho. Esse era um sonho que a gente tinha, né? Mas infelizmente a gente teve que abortar isso e tomar essa decisão. De um certo modo me traz eu tive uma carga de um peso das minhas costas, porque como eu acabei de falar, o ano que vem vai continuar sendo complicado, né? De outra forma, pessoalmente a gente abrevia um trabalho que, pelo menos até onde eu considero, vinha sendo bem desenvolvido. Você esperava, por exemplo, que o posicionamento em relação, você falou de desgaste que você teve, né, em relação a alguns opositores, ou até parte, talvez, da imprensa, nesse sentido. Eu queria que você fizesse uma avaliação em relação a isso, né, a nota que foi mandada pela assessoria. Até na conversa que a gente tem com essas pessoas que estão no governo, que a gente tem mais intimidade, a gente pode afirmar que na história da Avaré ninguém sofreu tanto quanto eu sofri. Porque, em primeiro lugar, porque tem a mídia social, hoje cada um fala o que quer. Tanto que eu tive que tomar medidas de ingressar na justiça para buscar meus direitos, né? Eu acho que criticar o governo, mas a coisa começa a virar pessoal, né? E isso não é legal. Então, eu entrei com ações judiciais contra algumas pessoas, isso é fato, né? Mas isso não me traz nenhuma satisfação. Eu estava me defendendo só, porque eu acho que não foi justo o que fizeram comigo, no meu entendimento, na minha avaliação. Tem problema? Tem problema, claro. Nunca admiti que não tivesse. Eu nunca dei desculpa esfarrapada para os defeitos que tem no governo, né? As respostas e as desculpas que a gente dá são respostas reais, né? Então, claro que isso me deixa chateado, óbvio, né? Ninguém gosta de ser criticado, mas a coisa parece que virou muito pessoal, né? Então, isso realmente deixa a gente chateado. Confesso que, principalmente como eu falei da minha família, né? Recentemente aconteceu um episódio, a minha mãe, sabendo no sábado que eu comuniquei a ela que eu não seria candidato, mas que ela guardasse essa informação, ela no Facebook comentou que eu na quinta-feira ia fazer uma declaração. E tem um blog que noticiou que a mãe do prefeito escreveu. Pô, não tem nem... Ela não imagina que isso pudesse acontecer. Não sei se isso é invasão de privacidade, mas é alguém que está vendo tudo que você fez, tudo que você faz. Lá falou. Aí fez. É um patrulhamento muito severo, né? Que tudo é criticável e assim por diante. Então, eu confesso que saio com a consciência muito tranquila de que eu fiz o melhor que eu pude, né? E vamos terminar até o dia 31 de dezembro para fechar isso da melhor forma possível, né? E eu escrevo num comunicado que nós vamos mandar para vocês que eu espero mesmo e peço a todos os que tiveram esse comportamento, que poupem mais os próximos governos, porque isso pode influenciar a execução de algumas obras, a execução de avanço em algumas áreas, porque isso, eu espero que eles não sejam tão cruéis com próximos governantes do que foram comigo. Muito bem, tá aí para vocês a equipe do Vale TV, através do Vale Notícias. Nosso cinegrafista, o David, esteve presente durante essa coletiva, em que o prefeito aí anuncia realmente que não vai concorrer às eleições, tem os motivos dele. Nós, a imprensa, já estávamos sabendo que a família estava pressionando o Poio, realmente, para ele não concorrer às eleições, e também sabíamos aí realmente das dificuldades financeiras, né? E agora o cenário político avarense muda. Muda porque, por enquanto, antes tínhamos 5 pré-candidatos, agora temos 4 pré-candidatos. Marcelo Ortega, do PV, o Rogério Rodrigues, o Jô Silvestre e o Denilson Ziroldo. Aliás, após essa entrevista coletiva do Poio, muito começou a se especular na cidade que o Ziroldo iria desistir de concorrer às eleições e que ele
provavelmente iria integrar alguma chapa como vice. Diante dessas especulações, o partido PSDB, que é o partido do Ziroldo, emitiu uma nota afirmando que o Ziroldo é o pré-candidato do partido e que a convenção do PSDB, que está marcada para o dia 5 de agosto, deve efetivar o nome dele para concorrer às eleições municipais. Aliás, o PSDB estaria com conversas com outros partidos para fazer uma coalizão, e aí já teria nomes de vice sendo especulados para vice do Ziroldo. Então, o que parece, até esse momento, porque em política tudo pode mudar, não é? Nesse primeiro momento, a gente acredita realmente que o Ziroldo é o pré-candidato e deverá ser efetivado como candidato a prefeito de Avaré. E até durante uma nota que o PSDB soltou aí na imprensa, o Ziroldo diz aí, entre aspas, que não será covarde em desistir das eleições. Ou seja, será que ele quis dizer que o atual prefeito Poio Novaes foi covarde ao desistir do pleito? É uma situação, né? Essas frases dos políticos aí têm que ficar bastante guardadas, né? E também a presidente do PSDB de Avaré, a Fátima Zanella, ela refutou qualquer informação sobre desistência do partido. O partido quer disputar um cargo majoritário. O PSDB quer isso. E também, momentos depois em que o Poio anunciou a sua desistência, o PV soltou uma nota dizendo que Marcelo Ortega é o pré-candidato. Aliás, segundo informações de bastidores, o PMDB, através do Poio, anunciou aí, até numa emissora de rádio, o seu apoio a Marcelo Ortega. Então, o que parece que o grupo que estava alinhado com o Poio Novaes, agora vai se reunir para tentar se alinhar a Ortega. Há informações que essa coalizão, a coligação de partidos pode chegar a 12 legendas. 12. Se isso realmente acontecer, o Marcelo Ortega teria, em tese, um tempo de rádio maior que os demais candidatos. Aliás, bem maior. E neste ano, para você, meu amigo e minha amiga, que não está sabendo ainda, teve umas mudanças no horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Não temos mais horário eleitoral de vereador, não temos na rádio. Aqui em Avaré não temos a TV aberta, né, que é da cidade para transmitir, só as rádios, as TV fechadas, como é o caso do Vale TV, não tem obrigação nenhuma de passar esse horário gratuito, eleitoral gratuito. Mas mudou. Agora somente os prefeitos vão ter o horário. São 10 minutos por dia, né? 10 minutos por dia não, 10 minutos por programa, né? Tem um programa de manhã, tem um programa aí na hora do meio-dia e depois tem um programa também à noite. São 3 programas eleitorais diários e 10 minutos para os candidatos aí a prefeito. Esses 10 minutos são distribuídos. Por isso que eu falei que o tempo do Ortega, nesse tempo aí, ele vai ter um tempo maior que os outros candidatos. Agora, o PV diz que está pronto para as eleições, agradeceu ao prefeito Poio Novaes pelo apoio. Só que, informações de bastidores dão conta que uma parte do PMDB não estaria querendo se aliar com Marcelo Ortega. Olha só a situação. O PMDB, ele pode rachar. E rachando o PMDB aí, fica numa situação complicada. Porque daí há uma ala do PMDB, e segundo informações que estão circulando, em que um outro candidato poderia ser lançado como pré-candidato a prefeito de Avaré. Ou seja, nas próximas semanas, muita água vai passar por baixo dessa ponte. E você vai acompanhar tudo aqui no do Vale Notícias, com certeza. Será um ano quente, será um ano bastante movimentado na política avarense e nós estaremos pertinho, juntinho do fato, para trazer tudo para você, amigo telespectador. Você acompanha nosso programa através da Cabo Mix ou você que nos acompanha também pela internet, tanto pelo site aqui do Vale TV, como também pelo YouTube ao vivo, né? Nós estamos ao vivo também aí. Então, essa política, esses fatos
vão ser muito interessantes aí nas próximas semanas, né? Até agosto aí pode ocorrer as convenções, tem um período de convenções, depois já começam oficialmente as campanhas políticas, que nesse ano vai ser de 45 dias apenas, metade do que era antigamente. Antigamente era 90 dias, agora não, é 45 dias para os candidatos angariarem votos para as eleições em outubro. E nós vamos para um rápido intervalo e já estaremos de volta com mais informações do Vale Notícias.